Olá, Consumo no Divã está no ar, programa produzido pelos acadêmicos do curso de jornalismo do Centro Universitário Franciscano. Eu e Matheus Froza hoje recebemos Laís Chaves, professora do curso de turismo, para falar um pouco então sobre turismo, o grande tema, consumo e turismo em Santa Maria, na região, no país. Laís, um prazer te ter aqui no programa, tá? Obrigada por ter aceitado o convite aí. Obrigada pelo convite. Começo já te perguntando, pensando no cenário do turismo em Santa Maria, que é uma coisa, eu acho que bem delicada, assim, é um tema que acho que requer cuidado, porque não sei se tem toda essa atenção que se dá, às vezes, para outras áreas, se dá para o turismo em nível, né, de investimento, enfim, que talvez o próprio governo municipal poderia investir. Sim, né, com certeza. Matheus, A gente é uma cidade onde existe esse fomento ao turismo, ou rotas para o turismo. Sei que talvez nós temos no papel muitas ideias, mas isso se concretizou nesses fóruns, nessas temáticas. Como é que até tu a vê esse tentativa de cenário? criar um arranjo produtivo local de turismo que não se concretizou até isso aí recentemente. Na verdade, a gente tem sim muitos projetos e eles já saíram sim do papel. Então, alguns anos atrás tinham sim uma dificuldade muito grande em enxergar turismo e a comunidade em aceitar, porque isso é uma coisa importante. Você não faz turismo onde a comunidade não quer. Então, isso é o principal. Claro. Aos poucos, a comunidade foi entendendo o que é turismo e quais são as vantagens de se ter turistas numa cidade. E hoje, o município está avançando muito nesse segmento. A gente tem vários turismo rural, turismo religioso muito fortalecido. Segmentos, né, assim. Turismo paleontológico muito forte. A gente teve agora, há uma semana atrás, a presença de alguns jornalistas de Portugal, da Europa mais norte, do Peru também, visitando Santa Maria para conhecer o turismo paleontológico. Porque para nós é uma coisa que muitas vezes a gente não valoriza tanto, mas para quem vem de fora isso é um grande achado. É um grande diferencial. Exatamente, né? E a gente tem o turismo religioso que move, sim, o turismo de Santa Maria muito também, né? Manifestações dos mais diversos tipos. Mas o que hoje realmente move Santa Maria é o turismo de negócios e eventos. Só você dar uma olhada na cadeia hoteleira, né, nos dias de semana... Estamos para abrir até outro hotel na cidade. Exatamente. Até. A ocupação na zona central, sempre até, por sinal. máxima. A ocupação é sempre máxima. E são pessoas que vêm para Santa Maria para participar de negócios nas instituições de ensino e para fazer Será que isso é mal eventos divulgado, também. Laís? Olha, o que eu vou te falar? Mal Porque divulgado... talvez nós não percebemos na academia ou a olhos vistos onde é que está todo esse pessoal. Talvez não. Tá? Eu sei que a capacidade dos hotéis estão sempre excelentes, enfim, talvez a gente não perceba isso, né? Olha, eu vou te dizer o seguinte, eu acho que a gente não percebe porque não é o nosso foco de atenção. Assim como a Morgana colocaste, turismo não é o foco principal. A gente sempre tem no município outras prioridades e o turismo sempre acaba ficando lá no finzinho. Então, por isso a gente não percebe, né? Mas a gente tem sim uma movimentação, a cidade está sentindo, tanto que empreendimentos turísticos estão vindo para Santa Maria de fora, estão sendo captados, né? E isso já é uma demonstração de que alguém está enxergando essa potencialidade na cidade. Pois é, essa questão do hotel eu não sabia. Sim, não, eu digo... Como é que está? É um investimento agora recente? Como é que é? Tu tem informações? A gente tem a questão do Hotel Pampas, né? Que são empresários de Canela e Santo Cristo, eles têm já um empreendimento lá, eles compraram aquele espaço da Cidade dos Meninos. E eles estão fazendo toda uma reforma naquele ambiente para receber turistas. Eles já recebem alguns eventos, as pessoas se hospedam. Aquela área lá eu acho excelente. É muito grande, eles têm, eu não sei exatamente precisar o número de hectares, mas é uma área muito grande que eles têm lá e a proposta deles é bem interessante. Além disso, a gente está recebendo quase toda semana ou outra pessoa que vem visitar a cidade a fim de identificar espaços para realizar, para abrir um hotel, enfim. Tivemos também presença de pessoas querendo abrir um albergue aqui em Santa Maria. Que interessante. Né, um hostel que hostel, também vai nos ajudar bastante. Para alunos, né? Eu acho que isso é bem importante. Tu não acha que nós demoramos demais? Eu vou citar dois exemplos. Para uma cidade universitária, exatamente. Né? Então as coisas caminham a passos lentos, né? Talvez de tartaruga. E eu digo assim, ó, exemplo, eu estou dando uma função aqui, a cidade de um porte menor. Tem a Rota das Missões, São Luís Gonzaga, um exemplo. Tem o pessoal que caminha lá, fizeram teoricamente semelhante ao caminho de Compostela na Espanha. Ok, e isso tem muitos grupos de fora que vão até esse local.
mas também isso é muito bem divulgado também para esses grupos virem. E esse pessoal fica em albergues, em casos de pessoas. Eu acho que é um trabalho exemplo de marketing, né? Que tem que ser claro, feito, né, de e talvez o comunicação. nosso turismo religioso, talvez ele esteja restrito, talvez, à Romaria da Medianeira. Talvez esteja restrito esta Romaria. Será que Que, tá? na Como é verdade, que tu não nos vê traz isso, tantos Laís? turistas, né? Exatamente. A gente tem eu outras também movimentações religiosas na cidade que trazem muito mais Muito turistas mais. do que a Romaria da Medianeira. Sim. É um mito a gente pensar que a Romaria da Medianeira nos traz Olha turista. que legal desconstruir isso. Se a gente for pensar na essência do que outros é o movimentos turista, assim, Laís, tu poderia citar a pra gente É bom, né, tem a gente ter esse esclarecimento. ônibus, olha, quase que diariamente visitando o Santuário de Chões, está ali a casa João Luiz Pozobon. É isso que eu ia falar. Eu ia falar, porque eu encontro que a Laís fala, faço parte do movimento até, e digo o seguinte, vem ônibus do país inteiro. Teve os 100 anos da comemoração agora do jubileu, e teve estrangeiros, em torno de 400 pessoas de fora do estado, e as 100 pessoas de fora do país que vieram em torno disso aí. Sabe por que a gente não sente essa presença dessas pessoas? Porque muitas vezes eles vêm não de uma forma organizada. Eles não vêm através de uma agência receptiva da cidade. Eles vêm por um movimento oficiais, entende? Então, por isso, às vezes, a gente não consegue mensurar esse número. Mas são, sim, representações muito significativas. significativas. E talvez, que a Morgana falasse, o marketing direcionado devia estar aí. Exemplo do próprio movimento, claro, as irmãs abastecem muitas pessoas lá, possibilitam alojamento, mas uns quantos ficam em hotéis da cidade. Sim. Fiquem em hotéis da cidade, porque tem um poder aquisitivo até um pouco mais elevado. Claro, e daí eu teria que ter um marketing direcionado para esse tipo de pessoa, para que a pessoa voltasse aqui na cidade. Qual outro atrativo que eu vou ter aqui, se não ser esse? Com certeza. Essas pessoas, elas vêm, sim, elas se hospedam nas casas paroquiais, né, nas próprias, no próprio santuário que tem espaços, né, e só que eles se limitam a conhecer esse ambiente, né. Exato. De novo, a gente não consegue mensurar, eles não vêm de uma forma organizada via uma agência que consiga nos dizer, olha, eles querem fazer, o que mais que tem para se fazer na cidade? Então, a gente não sabe a programação que essas pessoas têm. A gente não sabe o que mais eles fazem, se eles fazem mais alguma coisa ou não. Não, porque essas pessoas, elas vêm para cá, elas não só se hospedam, né? Elas vão... Se alimentam. Sim, claro. Só que muitas vezes, dentro do próprio espaço que elas visitam, elas se hospedam naquele espaço, elas se alimentam naquele espaço e elas retornam para suas cidades. Muitas vezes elas não saem, elas não movimentam o comércio de uma forma geral, né? Porque elas ficam englobadas só naquele ambiente. Deixa eu perguntar... Eu vou chamar o VT antes então. disso, porque já estão me incomodando aqui no ponto. A Camila Joras fez uma matéria sobre turismo, economia, enfim, o que envolve esse cenário. E eu queria, então, passar para a gente estar discutindo com a Laís um pouquinho sobre isso. Encomendada pelo Ministério do Turismo, revela que 42% dos brasileiros pretendiam visitar o Nordeste neste fim de ano. Nas agências de viagens, as praias são os destinos mais procurados. Porém, é nesta época que os preços aumentam. A alta temporada já está aí, né? Os pacotes, principalmente para fim de ano, com preços bons, já está bem no fim, né? A gente ainda tem alguma coisa, mas o ideal é se programar com meio ano de antecedência, um pouquinho mais, se quer conseguir uma coisa boa num preço bom. Para a gerente desta agência de viagens, o cliente pode economizar até 50% se programar as férias com pelo menos 6 meses de antecedência. Quanto antes tem mais disponibilidade nos hotéis, né, mais facilidade e tempo de pagamento até o check-in do cliente no hotel. A Associação de Agências de Viagens prevê um aumento de 5% na venda de pacotes comparado ao fim do ano passado. Dona Eva já está com a viagem garantida. Todos os meses, o valor de R$ 41 é descontado direto da folha de pagamento. Quando chegar a época, já tem um valezinho para mim usufruir. Há quem prefira o exterior. Nesse caso, o planejamento precisa ser maior. Gabriela já conheceu 16 países. A professora alerta que antes de viajar é preciso pensar na documentação, na cultura do local e, para economizar, ficar atento a algumas situações.
eu tenho que entender que se eu for para um país, por exemplo, como o Canadá, o custo da carne bovina, por exemplo, lá no Canadá é muito caro, é muito alto. Então, das duas, uma, ou eu tenho dinheiro suficiente para bancar esse meu prazer alimentar, ou eu não vou poder comer carne bovina todos os dias. Além da alimentação, a escolha dos locais para pernoite também pode ajudar a diminuir os gastos, como nos casos de intercâmbio ou a rede de hospedagens. Existe até uma possibilidade que se chama Couchsurfing. Couch é sofá e surfing é surfar. É uma organização na qual você disponibiliza a tua casa para que um estrangeiro pose por 1 noite, 2 noites, mas também tu fica com um certo crédito para utilizar isso em algum outro país. Depois de todas essas dicas, hora de planejar os melhores preços para a temporada de férias. Conseguir economizar um menor número de passeios se quer curtir mesmo a praia, né? A própria opção de alimentação, existem muitos tipos de refeições que tu pode fazer no destino, restaurantes mais caros, restaurantes mais baratos, lanches, então desde a alimentação tu consegue economizar. Aí, ó, então, Laís, eu acho que a matéria da Camila é bem esclarecedora, né, de como a gente pode se organizar. E aí, pensando um pouco essa coisa do foco mesmo, as pessoas que querem viajar, como é que funciona isso? Queria que tu explicasse, então, como uma professora, enfim, que ensina o pessoal a estar orientando essas pessoas a como vou viajar, procedimentos, tem que economizar, posso ir para um país caro, barato, como é que funciona isso na prática? As pessoas têm noção disso, esse é o primeiro ponto, talvez. As pessoas, elas geralmente querem fazer uma grande viagem, realizar todos os seus sonhos e gastar muito pouco, né? E aí você tem que ponderar o que você quer na sua viagem. Você quer aproveitar um lugar onde você vai viajar, conhecer esse espaço, ou a sua prioridade é um bom hotel, um bom banho, uma boa cama? Isso é importante. Então, se você prefere, sim, eu quero conhecer esse espaço, você pode optar por um lugar não tão caro, um lugar mais simples, um próprio hostel, uma casa de família. Vai viajar em grupo, poder de barganha aumenta muito mais, você consegue diminuir muito os custos. E é muito importante você buscar um profissional que te ajude, né? Um profissional que vá te orientar. O que acontece muito? As pessoas vão até uma agência de viagem, fazem um pacote, montam um roteiro com a gente e dizem vou pensar. Nesse vou pensar, elas voltam para casa e compram pela internet. E aí com a visão de que aquilo vai sair mais barato, o que não é verdade, isso é um mito também, não vai sair mais barato. A chance de você cometer um erro no nome para emitir a sua passagem, na data do seu seguro ou qualquer outra coisa é muito maior. E aí você vai recorrer para quem? Você não tem a quem recorrer, né? E então, aquela história, eu vou pegar na internet, eu chego nos Estados Unidos e alugo um carro. Você tem que ter uma habilitação especial. Vamos falar disso daqui a pouco, depois do intervalo. A gente vai fazer um intervalinho e voltamos já. Oi, eu sou Marcelinho. Eu tenho algo para contar a você. O meu amigo é um leão, mas as pessoas duvidam disso. Já tentei convencer a todos, mas eles não acreditam. Será que eles não conhecem o São Brás? Se eles conhecessem, poderiam fazer novos amigos também, assim como eu. Faça a sua parte, adote um amigo. Inocência, energia que marca o nosso dia a dia. Cuide do nosso futuro, cuide das nossas crianças, com seu gesto de ternura, Santa Maria avança. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a escola Nosso Lar. – 95% de energia elétrica no Brasil é proveniente das hidrelétricas. Cada brasileiro consome em média 200 litros de água por dia. A produção de energia responde por 15% do consumo mundial de água. Até 2020, o mundo irá gastar 55% da energia disponível no planeta. Sua água também é sua luz. Uma campanha do Centro Universitário Franciscano.
Voltamos então falando hoje com a professora Laís Chaves sobre consumo e turismo. Laís, então a gente falava dessa coisa que as pessoas têm justamente, eu acho que isso vale um remarque, né, Matheus, assim, esclarecer. Compra pela internet, compra sozinho, sem orientação do profissional. E aí é bom esclarecer para as pessoas como é a formação, o que é um profissional de turismo, por que é importante as pessoas terem essa ideia do consultor, procurarem, aprender um pouco essa cultura que eu acho que às vezes essa facilidade às vezes de comprar pela internet, ela acaba levando a um certo equívoco às pessoas. As pessoas acham que podem tudo pela internet e desconsideram muito profissionais. A gente vê isso em várias áreas, decoração, turismo, né? As pessoas criam essa jornalista falsa, mesmo, né? Exatamente, essa falsa autonomia. Eu queria que tu esclarecesse um pouco sobre essa figura desse profissional e sobre isso, remarcando essa importância, então, de estar procurando um profissional na hora de turismo. A internet é uma grande aliada hoje que a gente tem, né? Eu acho que é muito importante, quando você vai fazer uma viagem, você pesquisar sobre o local que você quer viajar. O nosso consumidor, ele mudou muito, né? Antigamente, para você fazer uma viagem, você ia até a agência, sentava na frente do profissional e ele te dava as opções. Hoje isso não acontece mais. Você escolhe onde é que você quer ir, que data, enfim. Então, a gente, é claro, tem que usar isso a nosso favor, mas tem que ter muito cuidado. E o profissional que trabalha numa agência de viagens, o profissional que é formado em turismo, ele tem o conhecimento já de quais são as iniciativas que ele tem que ter para mandar o turista dele para um determinado espaço, para um determinado ambiente da melhor forma possível. E ele tem que, principalmente, também saber auxiliar no pré-viagem, no pré, no trans e no pós-viagem, ou seja, antes, durante e depois. Essa pessoa ela vai estar capacitada para, se você tiver algum problema no seu destino, você poder contatá-la e ela te auxiliar de alguma forma, né? Então, é por isso que é importante você buscar um profissional. É claro que você pode usar a internet, é imprescindível. Se você quer economizar, por exemplo, na viagem, você busca na internet destinos turísticos que sejam mais acessíveis, formas que sejam mais acessíveis de gastronomia, enfim, espaços. Hoje a gente tem aplicativos no celular que nos auxiliam muito nisso também, mas é imprescindível que você tenha, sim, um apoio, um aporte, principalmente se você está fazendo uma viagem a primeira vez. Se você viaja todo ano, já está acostumado, é mais tranquilo. Agora, se arriscar na primeira viagem a fazer uma compra pela internet sem nenhum tipo de suporte, é muito complicado. Também, nesse sentido, eu ia te falar, inclusive, assim, como é que está funcionando assim, o turismo no Brasil? Está crescendo? A gente pensou muito em Santa Maria, fez o olhar crítico, né, Matheus? Eu acho que também tem um turismo no Rio Grande do Sul que a gente deveria passar e considerar, né, para o público. E o turismo no Brasil, todo mundo reclama, não sei se é mito, e aí eu também quero que tu nos desmistifique. É caro fazer turismo no Brasil ou não? Não é caro. Eu acho que as pessoas elas têm que perder também um pouco... Na verdade, o turista ele já está perdendo um pouco aquele perfil tradicional, né? Aquele perfil que é ir para grandes centros, grandes destinos turísticos, se hospedar nos melhores lugares, comer nos melhores restaurantes. Então, hoje as pessoas elas querem mais experienciar, ter uma experiência no destino, né? Então, viver como um morador local. E aí, se você pode optar tanto de ir para grandes centros ou não, né? Conhecer a sua região, a gente tem tantas belezas por aqui, né? Para conhecer, que você pode economizar bem mais. Mas o turismo ele vem crescendo muito, a gente tem aí agora um respingo muito grande da Copa do Mundo, né? Então a gente tem uma projeção de até 10 anos para frente, até 2024 a gente ainda está recebendo turistas ainda que estão vindo por causa da Copa, e aí isso vai jogar mais 2 anos para frente, né? 2026, né? Porque em 2016 a gente tem Olimpíadas, que também vai nos dar 10 anos ainda de repercussão das pessoas retornando para cá. O setor está aquecido. Sim, com certeza. Sim. Nós fizemos um aporte, fizemos um corte, no caso municipal e nacional, há diferença, isso é evidente. Então, eu falo, o que a Morgana falou também, que, claro, eu nasci em Santa Maria e tenho dificuldade em esclarecer para as pessoas ou onde levar pessoas. Tipo, um lugar, vai vir um parente que eu quero conhecer Santa Maria, você vai levar onde? Bom. Tu entendeu? Talvez você, como profissional, você como profissional do turismo, tu vai saber onde levar. Talvez você saiba. Eu, a Morgana, talvez não soubemos onde levar. Da região O que temos de Santa Maria aqui? É muito engraçado. Onde é que eu compro algum item de Santa Maria aqui? Não, mas eu tô... souvenir, né? E tal, deixa eu só retomar teu ponto inicial. Vocês comentaram onde eu levo alguém em Santa Maria e vocês só citaram região. Sim. Né? Nós somos os grandes vendedores da Quarta Colônia, né? Porque perguntam, o que vocês têm em Santa Maria? A gente tem Quarta Colônia. Quarta Colônia não é Santa Maria. Sim. Começando por aí, Mata não é Santa Maria, né?
A gente tem sim atrativos em Santa Maria, lugares muito interessantes para levar. Isso, Eu particularmente sou apaixonada pela área rural e a gente tem ambientes lindos aqui na nossa área rural, nos distritos de Santa Maria, que estão prontos a receber. A gente pode hoje, temos uma pessoa que quer nos visitar num domingo, passar o domingo conosco, e a gente tem opções de escolher, inclusive, o que essa pessoa vai comer. Ela quer comer peixe, a gente tem hoje um distrito que produz peixe e a gente pode levar essa pessoa para lá. Tá, beleza. Voltamos aqui. Então, é poucas pessoas que têm conhecimento que isso ocorre, não é verdade? Sim, talvez sim. Não, eu tenho quase, não posso dizer que tenho certeza, mas a maioria não conhece, tem essa dificuldade. Daí falar, Santa Maria é a capital do blindado. Beleza, eu não posso visitar. Pode. O blindado. Ok, agora pode. Pode, o Museu do Malé é o único museu que abre no fim de semana e ele tem um grande espaço com blindados para visitação. Viu? Assim que surge, beleza. Talvez se uma pessoa chegar e dizer, o que Santa Maria é? Cidade do X, então o X vai estar aberto. O resto não sei te informar. E nem onde pesquisar o que vai estar aberto e o que não vai estar aberto. Tem essa limitação? A gente tem sim. Eu entendo a tua colocação e concordo em parte. Ou vamos dizer o seguinte, então, não, domingo a gente vai fazer algumas compras aqui no comércio. Comércio é outro ponto. Não, daí a gente vai entrar mas tudo isso colabora para as pessoas virem. Sim, mas tudo isso colabora para que as pessoas venham visitar a cidade. Sim. Gastar aqui. Então tem uma limitação. Deixa a Laís responder. Vamos lá, Laís. A questão de você, onde buscar, a gente tem hoje fontes para essa busca de informações, tá? Eu concordo que elas são um pouco ainda limitadas, mas elas são limitadas justamente ainda pela dificuldade que a gente tem da comunidade de Santa Maria entender, tá? Claro que sim. Porque para mim é muito fácil te dar N opções e encher o teu fim de semana se tu quiser passear por Santa Maria. Para mim é muito fácil, porque eu sou da área, né? Então, o que acontece? As fontes, às vezes, que a gente busca não são as fontes onde realmente a informação está. Há um desencontro, é óbvio que há, isso a gente não vai questionar. Mas existem, sim, formas de você pesquisar e de você procurar. E existem espaços, né? A gente tem centros de atendimento ao turista em Santa Maria, onde você pode ir até esses lugares e você pode procurar alguns destinos, alguns espaços para estar visitando na cidade. Mas ainda há uma dificuldade porque a comunidade ainda está absorvendo esse processo. O próprio empresariado está absorvendo esse processo. Hoje você ainda vai em portarias de recepções de hotel na cidade e você pede o que tem para eu fazer em Santa Maria e eles te mandam para o shopping. Isso acontece. Com certeza. Acontece. Ainda aviso, vai correndo que fecha às 10. Então, no domingo fecha às 8, que é pior. Vai correndo pro shopping que fecha às 8. Então, assim, a cultura, ela tem que modificar. E modifica talvez no atendente do hotel. Porque a gente tem, o poder público tem as suas ações, nós mesmo do curso de turismo, nós temos ações, nós temos entidades... Existe um calendário de eventos também aqui, né? Na cidade? Sim. Existe? Sim. Nós, do curso, a gente tem algumas ações também, mas ainda a gente precisa avançar na sensibilização da comunidade. E isso, principalmente, na sensibilização do trade turístico. Porque como, por exemplo, de novo, o exemplo da hotelaria, como os hotéis eles estão com uma capacidade muito boa, eu não preciso me preocupar. Porque o dono do hotel está legal, então ele não precisa avançar e mudar a mentalidade. Com certeza. Isso passa a ser um craque até. Com certeza. Pois eu acho que então vale a dica aí de procurar um profissional. Acho que esse remarque que a gente teve aqui foi importante para esclarecer o quanto o valor de um profissional de turismo. A Laís, ela sabe onde ir. A gente que é daqui, eu também nasci aqui, não sei onde ir, entendeu? Então, acho que as pessoas precisam ter consciência desse valor e de que fazer turismo, às vezes, se faz turismo com pouco dinheiro, né? Se faz turismo local na sua própria cidade, conhecendo lugares diferentes. Exato. São essas pequenas coisas que... E aí que está no valor da experiência, que eu acho que é fundamental. As pessoas precisam experienciar coisas novas. Eu acho que a experiência hoje é um dos grandes movimentadores do turismo mundial. As pessoas elas não vão mais para conhecer aquilo que todo mundo conhece, elas querem ter uma experiência diferente, né? Então elas buscam sim viver como aquele morador local, andar no ônibus que aquele morador anda, e aí nesse formato você consegue também ter várias diferenciais na sua viagem. Talvez estamos na iminência, aí fica a dica aí, os nossos amigos da incubadora
Morgana, que quem sabe a gente pode desenvolver, né? Fica como experiência, fica a dica, nós temos um aplicativo onde estão os pontos turísticos de Santa Maria. Eu acho Não, que é sério. Seria super interessante. Não, é claro, eu teria que identificar restaurantes, Qual avaliar. Quais são os lugares mais caros enfim. de ir hoje, Laís? Entendi. Os lugares mais caros que se tem hoje para Temos fazer de Brasil, turismo no mundo. O mundo. Se tu tivesse que nomear. No mundo são os grandes centros, né? Paris é um lugar bastante caro. Londres também tem um valor. Esses grandes centros que a gente conhece, né? Mas nada impede de você visitar Londres e não necessariamente gastar o que um turista tradicional gasta. Existem formas de você diminuir isso, né? E isso vai muito também da questão da temporada. A gente não precisa nem ir muito longe. Exemplo de Gramado. Você vai em Gramado no inverno, você gasta muito mais do que... Claro. E você vai no verão, você usa o mesmo serviço e você gasta muito menos. Então, a temporada, isso tudo influencia muito, né? Em lugares baratos, então. Baratos? A nível Brasil? Pode ser, em nível Brasil. Que não precisa a quarta colônia nem mata. Não, eu acho que você pode ir para qualquer lugar. Você quer ir para o Rio, que se julga um destino caro, você consegue ir para o Rio e não gastar muito. Você tem opções. Você tem hostels muito bem qualificados no Rio de Janeiro. Você tem opções de alimentação para ir. Acho que hoje não existe mais destino caro. Destino caro ainda é Dubai. Dubai ainda é muito caro. Dubai é Emirados, eu ia falar. Deve ser muito caro. Esse a gente muito deixa caro, de lado. né? Eu acho que no mais você consegue fazer bons passeios aí e cabe bem no bolso. Como é que é essa questão um pouquinho, que aí levando um pouco para a senda da economia, já que a gente está falando em caro, barato, mas também assim, dos investimentos do governo. Como é que tu vê isso, Laís, hoje assim, na área de vocês? Tem investimento do governo em nível de Brasil, em nível de Rio Grande do Sul, no incentivo ao turismo? Tem Como que está acesso? funcionando isso? Tem, os investimentos eles existem, mas como a gente comentou no início, o turismo ele não é a prioridade, né? Então a gente sempre, quando a gente entra numa briga de valor com a saúde, com a educação, infelizmente a gente acaba perdendo sempre, né? Então investimentos existem sim, temos grandes investimentos aí acontecendo. A Copa veio para fazer realmente um divisor de águas, né? Agora as pessoas estão se alertando mais, estão investindo e o próprio governo subsidiou muitas iniciativas, mas a gente sempre não somos prioridade ainda, né? Então, Claro. Infelizmente, a gente acaba ficando sempre para depois. Em segundo plano. E aí, para finalizar, o nosso tempo aqui já está acabando. Eu queria te perguntar assim, uma dica, Laís, de um lugar para o pessoal agora nas férias, está entrando o verão. Um local municipal, de preferência também, aqui inclua um local municipal, qual seja, tu falou antes do peixe, mas enfim, deve ter outros lugares também que seja atrativo. Acho que agora no verão todo mundo quer uma praia, né? Só que nem sempre a gente tem dinheiro para ir para a praia. A gente tem balneários muito bonitos aqui em Santa Maria, também na região e em Santa Maria município em si, na área rural. Nós temos balneários, aí você tem que ter um espírito bem aventureiro, né? Botar uma barraca dentro do carro e sair para procurar. Mas é uma boa opção, a gente tem espaços bem qualificados aí na cidade que podem nos oferecer um descanso desse calor. Tá joia. Até a dica, então, Matheus, a gente agradece. O Consumo de Van hoje fica por aqui, voltamos na próxima semana. Se você quiser, pode assistir também Consumo de Van no Unifra Online, no YouTube. Uma boa semana, até a próxima.